Esse talk show de hoje é especialmente dedicado à saúde masculina, porque o mundo todo faz o Novembro Azul, que é uma campanha iniciada na Austrália, se não me engano, em 2003, e a Sociedade Brasileira de Urologia e toda a área de saúde adotou, incorporou essa campanha de alerta. Então, bem-vindos. Eu quero começar com um dado assustador, que os dois podem falar um pouco sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata chega a atingir mais de 65 mil homens no ano de 2014, sendo que de 12 a 13 mil desses chegarão a óbito, ou seja, morrerão. Esse é um dado do Instituto do Câncer. Isso procede e o que a gente faz com esse dado? Ele é positivo porque os homens estão indo mais ao urologista, isso é preocupante mais do que devia. Queria a palavra de cada um, por favor. Bem, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Esse dado realmente são dados do INCA, é uma estimativa para 2014. São cerca de 69 mil casos a incidência e cerca, como você falou, de 13 mil mortes. Desse total, apenas que procuram o urologista nessa faixa etária, no Brasil ainda só 32%. Então, é um dado, na minha opinião, bastante preocupante, porque a gente ainda tem muitos casos a serem diagnosticados. E o problema no Brasil, em comparação ao restante do mundo, é que os diagnósticos ainda são feitos numa fase tardia. Então, ainda é preciso a conscientização da população, principalmente acima dos 50 anos, os homens, e também as mulheres ajudarem a levar os seus maridos ao médico. Mais uma para nós, hein, gente? Doutor Silvio. Boa tarde. Isso que o doutor Bruno falou é muito importante, porque ao longo dos anos vem mudando, vem melhorando, felizmente, a aceitação do homem a procurar o consultório para fazer essa prevenção. Mas ainda é muito aquém da necessidade, né? Esse número, essa estimativa do INCA de 69 mil novos casos no ano de 2014 é muito grande, né? E a gente sabe da importância dessa busca precoce da doença, porque é quando você tem a maior chance de cura, de tratamento, né? Se a gente esperar a manifestação da doença, a chance de cura já diminuiu significativamente. Obrigada. Então, quem estiver aqui presente, Alice está com o microfone, pode perguntar à vontade, mulheres. Eu quero fazer uma pergunta que me fizeram numa das entrevistas. Uma paciente perguntou: a próstata, doutor Silvio, é um órgão, é uma glândula? O que é a próstata? Mônica, a próstata é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor masculino. Ela tem em torno de 20 gramas, ela fica logo abaixo da bexiga, semelhante a uma castanha, mais ou menos, sabe? A principal função dela, junto com a vesícula seminal, é a formação do sêmen, do esperma no homem. Mas ela é uma glândula que só o homem tem. Aliás, homens presentes, alguém aqui já fez o exame? Fez. E fala para os seus amigos, tira esse mito, porque o homem tem preconceito, né? Muito preconceito. Como é seu nome? Antônio. Diga, Antônio. A gente fica meio cismado devido aos comentários, mas isso aí é uma barreira que a gente tem que quebrar, né? Quando se trata de saúde. Claro. Eu comecei agora completei 50 anos e comecei agora a fazer meus exames. Já fiz os exames, está tudo legal comigo. Um exemplo, hein? Um exemplo. E você, então, estimula o homem a ir fazer. É muito bom, é muito bom. Depois que acontece, né? Ficar correndo atrás do hospital para tentar curar uma coisa que foi negligência da gente, fica mais difícil. Se você quiser fazer qualquer pergunta relativa à saúde masculina, fique à vontade. A respeito de andar de bicicleta, eu ouvi dizer que quando a gente vai fazer o exame de próstata, eles pedem para a gente não andar de bicicleta 1 dia ou 2 dias antes. Boa. Andar de bicicleta faz mal à próstata? Não faz mal para a próstata, não. A questão é justamente essa que você relatou. Assim, quando você vai fazer o exame de próstata, dosagem de PSA, principalmente, se você tiver andado de bicicleta, né, ou a cavalo, alguma coisa que tiver feito massagem prostática, pode falsear, pode elevar de uma forma não correta o PSA.
o ideal é que você não tenha feito esse tipo de atividade alguns dias antes de dosar o sangue, né, do PSA. Mas não há nenhuma evidência científica relacionando andar de bicicleta ou andar a cavalo com o desenvolvimento do câncer de próstata. Isso aí não há nenhuma relação quanto a isso. Um atleta, por exemplo, de bike não quer dizer que vai até ao contrário. Quem é atleta, quem tem menos gordura corporal, quem faz atividade física, diminui a chance de desenvolver câncer de próstata. É o contrário. As perguntas estão abertas, mulheres, homens, o assunto é saúde masculina, especialmente o câncer de próstata. Em que idade normalmente, doutor Bruno, o câncer, quando aparece, qual é a idade normalmente do homem? Acima dos 50 anos é que você tem uma incidência maior do câncer de próstata. Em linhas gerais, acima de 50 anos, o paciente deve procurar o urologista para fazer tanto o toque retal quanto o PSA. É importante fazer essas duas coisas. Não fazer só um, que a maioria dos homens hoje em dia tem substituído o toque retal só pelo PSA. É importante que se faça os dois exames. Por que disso? Quando você faz só o toque, você deixa de diagnosticar 20% dos cânceres. Olha! Quando você faz o PSA, é mais ou menos isso. Quando você faz os dois exames, você diagnostica mais de 95% dos cânceres. Então é importante que os dois estejam associados. Quando você cai em algum grupo de risco maior de desenvolver câncer de próstata, se você tem parentes abaixo de 55 anos na família com câncer de próstata, tem gerações sucessivas, você deve começar a fazer essa busca aos 40 anos. Porque o diagnóstico precoce, assim como em outras doenças, é fundamental. Como o Dr. Silvio salientou, quando você faz o diagnóstico do câncer de próstata e ele está em fase inicial, a chance de cura com qualquer modalidade de terapia curativa, seja radioterapia ou cirurgia, é em torno de 90% a 92%. Numa fase mais avançada, a taxa de cura já cai bastante. Doutor Silvio, quais são, já vou para você, quais são os sintomas, se é que existem sintomas do câncer de próstata? Bom, Mônica, nessa fase em que a gente gostaria de diagnosticar os cânceres de próstata, ou seja, naquela fase curável, não existe sintoma algum. Quando esses sintomas se iniciam, normalmente o estágio é mais avançado, a chance de cura diminuiu, e o que normalmente poderia acontecer são sintomas urinários, dificuldade para urinar, sangue na urina, e sintomas das metástases, como dores ósseas, fraturas ósseas. Certo? Aí já é numa situação um pouco mais complicada. Já é mais complicada. Voltando um pouquinho no que o Dr. Bruno disse, assim, com relação aos fatores de risco, né, a questão da idade, isso é muito importante, porque assim, a gente sabe que 65% dos cânceres de próstata vão acontecer a partir dos 65 anos de idade, então a maioria está nessa faixa. Mas os pacientes mais jovens, né, de 50 a 65 anos, quando apresentam esse tumor, geralmente são mais agressivos, então é a fase mais importante em se fazer um diagnóstico precoce. Né? Às vezes as pessoas têm aquela ideia errada de que quando eu tiver 80 anos eu vou lá fazer meu exame de próstata. Não, essa não é a fase mais importante. Normalmente os tumores que surgem nessa fase são mais indolentes, eles não são tão agressivos, né? Então é importante diagnosticar aqueles pacientes mais jovens, aqueles que não estão sentindo nada e que estão na fase ativa da vida. Tem uma pergunta aqui, Alicinha. Alice, tem uma pergunta aqui. Espera aí que vai o microfone para você, tá? Aqui, Alice. Sabe-se Seu nome? Meu nome é Gláucia, sou estudante de nutrição, né? E também tenho uma grande incidência de CA em minha família há 36 anos. Pelos meus estudos, eu sei que a grande probabilidade de CA, em todos os casos, normalmente seria na faixa de 10% hereditariedade, onde 30% seria a parte de estilo de vida. Aí eu te pergunto aos senhores, né? Como seria e como estaria dentro do patamar a reincidência, a hereditariedade do câncer de próstata no homem? Okay. E por que existe essa necessidade, vamos dizer, esse preconceito do homem, né, em fazer o exame, porque normalmente se já diagnostica pelo PSA e o exame
De toque, né? Onde um complementa o outro. Por que existe o preconceito? E porque tanto existe o preconceito, sendo que nós mulheres sempre fomos educadas a nos cuidar desde a adolescência. Você já disse tudo, mas vamos lá. Eu vou começar pela segunda pergunta, que eu me lembro mais. É o seguinte, vamos fazer um estudo comparativo. Se você for olhar no Japão, a faixa etária, a expectativa de vida acima de 100 anos, já começando a te dar a resposta. Você tem 55 mil pessoas acima de 100 anos no Japão. 48 mil são mulheres. Nós estamos falando só de um fator que é da procura ao auxílio médico. No Brasil, acima de 100 anos, devido ao censo de 2010, nós temos cerca de 25 mil acima de 100 anos. 16 mil são mulheres. É claro que são vários fatores associados a essa maior longevidade das mulheres, mas também, principalmente, a procura do serviço médico. Então, esse é um ponto. Eu acho que o homem não procura tanto. Isso é um problema social, um problema cultural. O homem, ele é a pessoa que tem que mostrar sempre poder, é o que dá estrutura à família, dá estrutura à casa, mas isso vem mudando. Então o homem começa a ficar mais consciente. Então eu acho que é por isso que ainda tem esse preconceito. Mas o preconceito também é a falta de informação. À medida que as pessoas têm informação, elas buscam mais. Então esse programa que a gente está fazendo aqui é super importante para isso, dar informação à população. Agora, a sua segunda pergunta, a questão da hereditariedade em câncer de próstata. Hereditariedade em câncer de próstata é responsável apenas por 5% dos casos. Como que eu vou saber se na minha família... Aí você tem que levar em conta vários fatores. Você teve 3 gerações sucessivas de câncer de próstata na família, avô, pai e filho, você já se enquadra no câncer hereditário. Você tem 2 pacientes com câncer de próstata abaixo de 55 anos, já é outro fator. Você tem 3 ou mais parentes diretos de primeiro grau, que a gente fala, é pai ou irmão com câncer de próstata. São esses 3 fatores que te colocam como característico de ter um câncer de próstata hereditário. Grupo de risco. No grupo de risco. E tem que ficar alerta a isso, porque se você enquadrar nesse grupo, você tem chance de 50% de desenvolver um câncer de próstata. Nossa, é muito alto, né? Doutor, alguma pergunta mais? A senhora, por favor, seu nome? Meu nome é Ana. Oi, Ana, faça a sua pergunta. Eu gostaria de saber se os pacientes renais, os diabéticos, os hemofílicos, se eles têm mais probabilidade de desenvolver o câncer de próstata, porque outras doenças também eles desenvolvem com mais facilidade, né? Então eu gostaria de saber se eles se enquadram nisso. Não, os fatores de risco para o câncer de próstata já conhecidos são aumento da idade, como a gente havia falado, acima dos 60 anos, acima de 50 a 60 anos. Se você tem casos na família, se você se enquadra no grupo de câncer hereditário, ou se você tem casos esporádicos na família, a sua chance também aumenta de ter câncer de próstata. Dieta rica em álcool também, gorduras saturadas também aumenta a chance. Se você é tabagista ou não, também aumenta a chance de câncer de próstata. Mas essas doenças que você citou isoladamente, ela não aumenta a chance de câncer de próstata, pelo menos em estudos científicos até o momento. Desculpa, eles podem ficar, devido à imunidade, mais sensíveis a adquirir uma patologia, né? Alguma patologia, infecções ou algum outro tipo de tumor. Sim. Mas câncer de próstata não tem relação ainda. Obrigada. Doutor Silvio, descoberto ou diagnosticado o câncer precocemente, qual é o tratamento? E não precocemente, ou seja, quando ele já está num estágio mais avançado, o tratamento muda? Qual é a conduta do urologista? Com certeza. A gente pode dividir isso em 2 grandes grupos, na segmentação: os cânceres que são curáveis e os não curáveis. Então, detectado precocemente, provavelmente esse câncer vai estar na fase em que ele pode ser curado. E nesse caso ele teria 2 vertentes, que seria a cirurgia ou a radioterapia. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar, né, para ver qual a melhor indicação para cada paciente. Já naqueles tumores diagnosticados numa fase avançada, já com metástases,
provavelmente a gente não vai conseguir a cura. Então, a gente vai entrar com um tratamento mais paliativo. Não que não deva fazer nada, pelo contrário, tem que se tratar. Só não tem o objetivo de curar a doença, mas de controlar. Podemos fazer o tratamento hormonal, né? Tem outras alternativas. Existe a indicação, por exemplo, em alguma situação, cirurgia e radioterapia ou quimioterapia, ou só radioterapia sem cirurgia? Isso é caso a caso? É caso a caso. A gente pode sim ter que fazer a cirurgia, posteriormente fazer uma radioterapia, certo? O que não é muito adequado, mas que também pode ser o contrário, fazer uma radioterapia e depois tentar a cirurgia. Seria muito difícil, né? Devido à aderência das estruturas ali, pós-radioterapia, a cirurgia se tornaria de maior risco. Por falar em radioterapia, eu queria que os dois comentassem os avanços da radioterapia no tratamento do câncer de próstata. Se ele é proporcional ou se ele é igual a outros tipos de câncer que tem a radioterapia bem avançada. Em relação à radioterapia, um bônus para os pacientes que já fazem esse rastreamento, que é o seguinte: a radioterapia convencional ou a radioterapia em 3D, você tem que fazer 35 sessões de radioterapia, sendo essas sessões diárias, então mais ou menos 7 semanas. Quando você faz um diagnóstico de um câncer de próstata, que a gente chama de baixo risco, que é um câncer de próstata bem inicial, você tem a chance de fazer o que a gente chama de braquiterapia. Ou você pode fazê-la de uma alta taxa de dose ou baixa taxa de dose. O que é isso? Você faz esse tratamento, que seria em 35 sessões, só em uma sessão, dia só. E uma das modalidades é você colocar algumas sementinhas radioativas na próstata. E a taxa de complicação também é muito menor. Então você tem o ganho de menor complicação com a mesma taxa de cura. E mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida. Hoje o urologista está muito associado, né, trabalha multidisciplinarmente. Um dos parceiros é a radiologia, né, doutor Silvio? Com certeza. Aliás, é a radioterapia, perdão. A radioterapia. E a oncologia, inicialmente, né? Então, a gente trabalha em conjunto, normalmente, o urologista recebe esses pacientes, dificilmente alguém vai ter uma procura espontânea ao oncologista para fazer esse tipo de avaliação. E uma vez diagnosticado, a gente, acho que em todos os centros, aqui no Hospital Anchieta, a gente tem uma proximidade muito grande entre a urologia e a oncologia, para a gente discutir esses casos e ver qual que é o melhor tratamento, né, para cada paciente. Alguma pergunta? Nós estamos falando hoje sobre saúde masculina, saúde do homem, especialmente sobre o câncer de próstata, tirar dúvidas, fazer suas colocações, suas observações, e uma oportunidade de conversar com dois especialistas, Dr. Silvio Moraes, urologista, Dr. Bruno Carvalho, oncologista. Gláucia, de novo. Olha, eu sou muito curiosa, sou um aprendiz e eu gostaria de saber se essa preocupação do Anchieta em promover esta pesquisa, né, o incentivo à saúde do homem, se vocês pretendem divulgar isso com maior ênfase para que o homem comece a fazer essa prevalência da patologia. Eu vou falar como comunicadora e pela Anchieta, depois eu vou pedir a palavra dos especialistas. Já percebo, como jornalista, que é muito maior hoje a informação e a abordagem do assunto. As sociedades, os sindicatos, as especialidades estão muito envolvidas no assunto. O Hospital Anchieta, todo mês, traz um tema: saúde da mulher, em criança, ortopedia, demência. Cada mês nós trouxemos um tema. E esse mês, claro, por ser o Novembro Azul, o assunto masculino, o assunto do câncer de próstata. E o nosso objetivo é disseminar fortemente. Se você olhar o site do Hospital Anchieta hoje, tem texto sobre o assunto, tem entrevista sobre o assunto. Esse talk show entra no ar nesse fim de semana, disseminando para o mundo inteiro, porque a internet é uma porta para o mundo. Então, em termos de comunicação, o Anchieta quer exatamente isso: levar informação de especialistas que poucas vezes a gente tem condição de estar batendo papo, para que todo mundo tenha acesso. Aí eu quero saber como é que está a questão
da especialidade. Como é realmente um interesse divulgar? A coisa está crescendo? A divulgação com informações sobre os diversos tipos de câncer, e principalmente, como a Mônica falou, agora no Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, sempre foi fomentado isso no Hospital Anchieta. O Hospital Anchieta sempre foi vanguarda em fomentar o conhecimento. Isso todos os profissionais que passam aqui já sabem disso, mas a intenção nossa aqui realmente é começar a disseminar essa informação para todos os homens, não só para os homens, mas principalmente para as mulheres. Porque, segundo outro dado da literatura, 50% dos homens que vão ao urologista são levados pelas mulheres. Então é importantíssimo a mulher ter essa informação também. Assim como no Outubro Rosa a gente deu informação para as mulheres, mas tinham muitos homens aqui e eles levavam essa informação para casa. Então o conhecimento vai disseminando. E agora através da internet, mais ainda. Essa é a intenção. Doutor Silvio. Aliás, a Sociedade de Urologia é muito engajada também, né? Sim, sim. A sociedade está participando intensamente, né, desse movimento. Mas com relação à nossa participação, eu queria dizer que o que o Hospital Anchieta faz é fazer o seu papel. Quer dizer, nós somos uma gotinha aqui no oceano, mas a gente tem que fazer o nosso papel nessa divulgação, nessa conscientização, nessa estimulação, nesse estímulo maior ao homem a procurar a fazer essa prevenção. Como você mesmo citou no início, a mulher vai ao médico, faz seus exames já, né, há anos e sabe disso. Ela sabe que isso é uma coisa normal. E o homem, até então, por uma questão cultural, ele tinha um certo preconceito, uma certa resistência, que felizmente hoje a nível mundial isso está melhorando. Então é importante que cada instituição, né, faça isso, faça a sua parte, e o Anchieta nunca se negou a cumprir esse papel. Eu queria abrir para as mulheres também. Meninas, vocês que estão aqui, vocês incentivam os parceiros, os irmãos, os filhos a buscarem um urologista, fazerem o exame de próstata para identificar ou para fazer o check-up? Então está aberto aqui. Se você que está sorrindo, me conta, você incentiva, você é daquela que fala, vamos lá? Com certeza. Sempre incentivei ele aí, né? E agora resolveu realmente fazer os exames todos, né? Então, Antônio, já sei de onde vem a sua atitude. A mulher, como é seu nome? Sônia. Sônia, você acha que a mulher tem esse papel importante? Eu acredito que sim, porque a gente se preocupa mais, né? E eles relutam muito aliás, independente de qual seja assim a consulta, eles estão sempre relutando, né? Então, sem dúvida, e o preconceito, como ele mesmo disse. Exatamente, mas ele já superou isso. Ele falou aqui para nós, achei que foi muito bacana. Obrigada, viu, Sônia? Lembrando que nós estamos no site do Hospital Anchieta, hospitalanchieta.com.br, e o site do Viver em Brasília, que é o viverembrasilia.com.br. Doutor Silvio, eu já escutei, já recebi e-mails de homens me perguntando: a impotência tem alguma relação com câncer de próstata? Não, a grande questão que os homens relacionam isso é por conta do tratamento do câncer de próstata, né? A gente sabe que os tratamentos curativos, como disse, a cirurgia, a radioterapia, eles têm uma possibilidade de levar à disfunção erétil, a problemas de ereção. Isso hoje a gente pode estimar algo em torno de 30% dos homens submetidos ou à cirurgia ou à radioterapia podem evoluir com uma disfunção erétil, de diversos níveis, né? Uns mais importantes, outros menos importantes. Mas com o avanço das técnicas cirúrgicas e das formas de radioterapia, isso tem minimizado bastante, né? Interessante que o que o senhor está dizendo é o inverso. Ele pode acontecer como uma decorrência do tratamento, e não o inverso. Então é importante chamar atenção para isso. Às vezes ocorre alguma disfunção, não quer dizer que seja um sinal de câncer de próstata. O senhor quer falar, né, doutor Bruno? Outro ponto importante, que quanto mais cedo, mais jovem você descobrir o câncer de próstata em relação à disfunção sexual,
quanto mais jovens você faz o tratamento, menor é a chance de você ter a disfunção sexual, de ficar impotente. Então você descobre o câncer mais cedo, com mais chance de cura e com menor complicação na parte sexual. Peraí, vamos levar o microfone até você para a gente poder gravar. Antes dela perguntar, quem quiser informações, folhetos, aqui o Grupo Acreditar disponibiliza aqui folhetos informativos para quem quiser ler, depois levar para casa, entregar aos familiares. Muito importante. Para essas no caso de impotência, existem também as alternativas, né? Injetáveis, né? E também a prótese, né? Que aí são tratamentos específicos, né? Bem dirigidos, de acordo com cada situação, né, doutor Silvio? Vai depender do caso. Como eu disse, assim, essa disfunção erétil, ela tem vários níveis, né? Desde aquela que vai ter uma resolução espontânea, só por aguardar um tempo, e aquele homem que inicialmente não tinha ficado com a disfunção erétil, ele volta a ter a ereção normal, até aqueles que vão precisar de tratamento via oral, né? Existem medicamentos como sildenafila e outros, tem medicamentos injetáveis, né? Também vão promover a ereção, e em último caso, a prótese peniana também, ou seja, não é por conta disso que vai deixar morrer de câncer, não. Tem solução. Para que a gente faça um alerta na real, câncer de próstata mata. Com certeza. E muito, como o doutor Bruno já citou dados aqui. 12 mil por ano, né? 12 mil. A estimativa para esse ano só isso. Para a gente não achar que a gente dá a estimativa, a taxa de incidência do Brasil. Pra você ter uma ideia, no Brasil, para esse ano, 69 mil casos. Para a região centro-oeste, 5 mil. E para Brasília, casos novos de câncer de próstata em 2014, cerca de 800 a 900 casos. Então, nós temos bastante casos aqui no DF. Não para achar que está muito longe, que está tudo longe de você, não. Não, dentro de casa, muitas vezes. E esse preconceito, vamos fechar o olho que depois eu vejo, pode levar, sim, à morte. Então, atitude como aqui a Sônia e o Antônio são incentivadoras, que para quem está assistindo, para quem está nos vendo agora na internet, é cuidar e ir atrás. É melhor detectar precocemente do que não ter o que fazer, não é isso? Com certeza. Eu queria sua mensagem final de conscientização para os homens. E homens aqui a gente vai incluir o jovem, porque também eu penso isso. Nos 50 eu começo a pensar, e é uma questão de educação, de informação, e depois também seu recado para o homem brasileiro. Bom, então acho que a gente deve deixar como mensagem final que toda essa mobilização que está sendo feita não só no Brasil, mas no mundo, ela é muito importante. A gente tem que ter conscientização e vamos, cada um de vocês aqui presentes, homens ou mulheres, vamos ser um a mais para reverberar isso na sociedade. A gente precisa de diminuir as nossas mortes por câncer de próstata. Lembrar a todo mundo, né, a partir dos 50 anos de idade, se não tiver antecedente de câncer de próstata na família, ou aos 40, 45 anos de idade, se tiver algum caso. Tá Dr. Silvio Moraes é da Clínica Celta, aqui do Hospital Anchieta, médico especialista em urologia. Suas palavras, doutor Bruno. Como o Silvio salientou, é importante você, homem, acima dos 50 anos, se toque. Vá ao urologista, porque, como velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, do que paliar. Então não adianta depois que o câncer já deu metástase, já espalhou, que o mais importante é descobrir numa fase inicial em que a taxa de cura é bastante grande. Obrigado, doutor Bruno Carvalho, da Clínica Acreditar, aqui do Hospital Anchieta. E eu quero pedir uma salva de palmas para eles dois, agradecendo esse Novembro Azul, agradecendo a presença de vocês, das perguntas, da turma da qualidade, do marketing, da direção do Anchieta. E a gente volta daqui a uns dias com um quadro novo no site chamado Histórias de Amor à Vida. E são histórias de pessoas que tiveram sucesso em sua recuperação, em suas curas e seu atendimento aqui no Hospital Anchieta, graças ao atendimento, à tecnologia e especialmente ao corpo técnico. Muito obrigada, gente. A gente se encontra no hospitalanchieta.com.br. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado.